Gente, tudo bem? Vamos dar seguimento então ao nosso trabalho aqui, certo? E agora, entrando no conteúdo que nós chamamos de conjuntos numéricos, tá? Naquela sequência de conjuntos. Vocês estão lembrados que quando a gente estabeleceu, nós vimos o conceito, a definição do que era conjunto, que era um agrupamento de elementos, né? Esses elementos tinham características, ok? Quando a gente fala em conjuntos numéricos e a gente olha para a definição dele, nós aprendemos o seguinte, ó. A definição: conjuntos numéricos é um conjunto formado por elementos e esses elementos são números. Por isso conjuntos numéricos, ok? Esses conjuntos, eles são caracterizados, tá, por suas operações e propriedades, ok? Grava isso aqui é a definição do que nós passamos a estudar a partir de agora, tá bem? Dentre esses conjuntos numéricos que nós vamos ver que fazem parte do conteúdo que está previsto no edital de vocês, nós vamos ver conjuntos numéricos, então, os naturais, que é o Nzinho, os inteiros, os racionais, os irracionais, os reais e os complexos, que nós vamos ter um capítulo à parte aqui dos complexos, ok? Que a gente vai estudar lá adiante, tá bem? Vamos ver esse nosso primeiro conjunto aqui, o conjunto dos naturais, tá bem? Olha só, aqui é representado por essa letra aí, o Nzinho, com a barra aqui. Esse conjunto dos naturais, ele é formado por elementos não negativos, e atenção para isso aqui, ó, não negativos, certo? E que não possuam casas decimais, ok? Aí vocês perguntam, professor, mas certa vez eu já ouvi que o conjunto dos naturais é formado por todos os números positivos. Cuidado com isso, sabe por quê? Porque olha só, se vocês colocarem esse conceito positivos, vocês vão estar excluindo o zero daqui. Porque o zero não tem sinal, ok? Ele não é negativo nem positivo. Então o conceito mais fundamentado, tá? É esse que está aqui, ó. Elementos não negativos. Que aí sim vocês vão incluir quem? Eu vou colocar aqui, vou puxar uma setinha, vou colocar assim, ó. Então o conjunto dos naturais vai ser o quê? Vai ser o 0, o 1, o 2, o 3 e vai embora, né? Então esta é a representação do conjunto dos naturais. Tá bem? Agora, se nós quiséssemos fazer um subconjunto dos naturais que a gente vai ver aqui, ó, em seguida, aí sim. Mas a definição em si, a definição correta é números não negativos. Não negativos, tá bem? Quanto ao antecessor, aqui dentro dos naturais ainda, eles apresentam os números que são seus antecessores e os sucessores. Então, se eu perguntar para vocês, quem é o antecessor do 1? Vocês vão me dizer que é o quê? Que é o 0. Mas quem é o sucessor do 1, então? O sucessor do 1 é o 2. Ok? E assim, de forma sequência, na sua sequência. Então, se eu disser para vocês, número 3, que é o antecessor, é o 2, não é isso? E quem é o sucessor é o 4. Ok? Lembra? Esses antecessores e sucessores, eles são bem definidos somente nos naturais. Por quê? Pergunto para vocês. Quem é o antecessor do 0? Quem é o antecessor do 0? Raciocina nisso aqui. Pensa nisso aqui. Tá bem? Vamos lá. Subconjunto dos naturais. É o conjunto formado por elementos positivos e que não possuem casas decimais. Então, olha só. Se aqui eu tenho o conjunto dos naturais, o subconjunto dos naturais, ou seja, que está dentro dele, é o conjunto formado por elementos positivos. Agora sim eu digo que são positivos, porque aqui eu vou estar excluindo quem? Com o asterisco aqui? O 0, ok? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Tá bem, gente? Conjunto, subconjunto. Em relação às casas decimais. As casas decimais, isso os famosos números com vírgula, né? Aquilo que assusta de certa forma, são os algarismos significativos que estão após a vírgula, à direita da vírgula. Então, nesse exemplo aqui eu tenho 1,73, ele é formado por dois números após a vírgula, né? Esses dois números são chamados de algarismos significativos. Tá certo? Para cá, nós vimos que a gente vai ver que os elementos e ordenação dos naturais. São duas informações que são importantes aqui, porque essas informações eles gostam muito de pedir naquelas questões descritivas, dissertativas, sabe? Que eles colocam algumas afirmações e querem saber se aquilo ali é verdadeiro ou falso.
Isso é muito comum em questão militar. Aqui tem duas informações pertinentes a isso. Todo número natural possui um sucessor, ok? Todo número natural possui um sucessor, tá bem? O zero é o único número natural que não possui antecessor. O zero é o único número natural que não possui antecessor. Por quê, gente? Por isso que, lembra que eu tinha circulado aqui? Qual seria o antecessor do zero? Seria o menos 1. E o menos 1 não é número natural, ok? Ele vai fazer parte do conjunto dos inteiros que a gente vai ver mais à frente lá. Tá bem? Quanto às operações definidas, nós temos o quê? A primeira operação definida que nós temos é a soma. A soma ela é fechada dentro do conjunto dos naturais. Por quê? Porque se nós pegarmos dois números naturais, ó, lembrando a soma, né, primeiro. Então, se eu tiver um x mais y que vai me dar o resultado s. Esse x eu vou chamar de primeira parcela, esse segundo eu vou chamar de segunda parcela, e o meu resultado é o que nós chamamos de soma ou total. Lembra dos termos de uma adição? Tá. Então, olha só, no exemplo eu coloquei 2 mais 3 é igual a 5 e 0 mais 1 que é igual a 1. Estão vendo aqui? Ou seja, a soma de qualquer dois números naturais sempre vai resultar no número natural. Importante isso aqui, tá bem? Paramos aqui, daqui a pouquinho seguimos de novo, tá bem?